Fala pessoal, amante do samba, segundo dia dos desfiles da Série Ouro, encerrando o Carnaval na Série Ouro hoje, com 8 escolas. Site Carnavalesco esteve presente mais uma vez e vai trazer a análise de cada escola agora, começando pela recém-promovida Lins Imperial, que o nosso amigo Lucas fez a análise. Lins Imperial, 10 anos sem pisar na Sapucaí, e olha, eu acho que não sentiu nada. Não sentiu nada, nervosismo, não digamos assim, não desaprendeu a desfilar na Sapucaí. Um bom desfile da Lins, trazendo a história do Mussum, né, do Carlinhos, como eles querem evidenciar, o sambista e humorista Mussum e Carlinhos. A Lins trouxe um conjunto de fantasias muito legal, é o que eu mais destaquei, depois vocês vão dar uma olhadinha lá na crônica, no site, foi o melhor. A melhor parte da Lins foi o conjunto de fantasias, as alegorias, algumas melhores. O carro abre alas trazia um bom conjunto ali do símbolo da escola, com o Morro da Cachoeirinha, que é o local onde o Mussum nasceu, e onde ele tem essa ligação com a Lins Imperial. Falou muito de Mangueira, falou muito de Flamengo, que é as grandes paixões do Mussum, e o segundo carro trazia ali um telão com todas as histórias, com cenas ali de dramaturgia que o Mussum participou e também com cenas de bastidores. A escola pecou ali um pouquinho em evolução, teve alguma questão de buraco, mas eu acho que compensa muito na parte estética. O samba funcionou muito bem, a estreia do Rafael Tinguinha e do Lucas Donato na Sapucaí, com um andamento muito legal do mestre Átila, que não deixou o samba arrastar, um samba gostoso de cantar, um samba irreverente, uma comissão de frente muito criativa, né? Ainda que sem grandes efeitos, mas ali com uma troca de roupa, uma troca de figurino, com uma emoção no final ali do homenageado aparecendo, né? A figura do homenageado, na verdade, aparecendo. Casal também sem grandes problemas. Eu acho que foi um desfile muito legal da Lins e não sei se eu posso cravar aqui, mas eu acredito que é uma escola que não volta para intendente, não. Acho que vai ficar pelo menos mais um anozinho aqui na Sapucaí. Então tá aí a análise da primeira escola que desfilou, Lins Imperial, desfilou nesse segundo dia. E agora a gente vai conversar com o nosso amigo Luan, que fez a análise da segunda escola, Inocentes de Belford Roxo. Bom, a Inocentes de Belford Roxo, ela, como o D'Amico disse, foi a segunda escola que pisou na avenida hoje. Ela apresentou o enredo A Meia-Noite dos Tambores Silenciosos, né, que foi um enredo de temática africana, sobre uma festa, um ritual que acontece em Recife. O carnavalesco foi o Lucas Milato, e a escola apresentou um conjunto de fantasias e alegorias muito agradáveis, muito bonitos. Bem acabados, principalmente as fantasias, dava pra ver que tinha um bom gosto ali, tinha bastante volume, nada despencava. Porém, o grande calcanhar de Aquiles da escola foi a evolução, é impossível não destacar isso. A escola passou com alguns buracos no início e principalmente no final, e isso com certeza vai tirar alguns pontos preciosos da escola, que, ao meu ver, ela brigaria lá em cima, ficaria nas primeiras posições se não fosse esses problemas. Um outro destaque muito grande, dessa vez positivo, foi a comissão de frente. Eles apresentaram uma dança muito bonita, a fantasia era toda preta e no final o elemento alegórico subia uma integrante que representava Yansan. E isso foi muito bonito Yansan não, Oiá. Isso foi muito bonito de se ver. E o público aplaudiu bastante. Também teve uma troca de roupas, então foi algo que chamou bastante atenção. A porta-bandeira Jassanã também se destacou bastante. Na primeira cabine, ela parecia um pouco nervosa, o vento atrapalhou um pouco, mas na segunda a apresentação foi muito boa. Na segunda e diante foi muito boa, não teve nenhum obstáculo, não. No geral é isso. A Inocentes, ela fez um bom desfile, principalmente nos quesitos visuais, porém a evolução deixou um pouco a desejar. O samba, ele já era muito elogiado no pré-carnaval, e na avenida ele se mostrou muito potente, né? O carro de som, ele tinham três cantores, né? O Tentem, o Luizinho Andanças e o Silas Leléu. Carregaram o samba com muita competência. A bateria também do mestre Julinho muito boa, com algumas bosses bem interessantes. E é isso, eu acredito que a Inocente vai ficar em boas posições nesse ano, mais uma vez.
Agora, Estácio de Sá, eu tive a oportunidade de fazer a análise. A Estácio que reeditou o enredo de 1995, faz uma homenagem ao Flamengo, fez uma releitura, na verdade, né? Não é completamente igual àquele ano de 1995. O início de desfile muito bom, comissão de frente muito legal, com a troca de figurino, um drone sobrevoava com a camisa rubro-negra, os componentes jogaram bolas para o público, teve uma interação muito legal, uma dança muito sincronizada também, fez um ótimo trabalho a coreógrafa Ariadne Lax. E logo em seguida o casal também fez um ótimo trabalho, um figurino muito lindo nas cores de cobra coral, que foi o primeiro uniforme do Flamengo na história. Chamou a atenção também a dança dos dois, muito sincronizada, com muita sintonia. O primeiro carro alegórico também é um destaque, muito bonito, com as cores principais ali do Flamengo em vermelho, né? O leão com a bola assim na pata, muito bonito. Mas a partir dali a escola começou a perder um pouco o brilhantismo do início. Os figurinos começaram a ver um pouco mais simples do que no início. As baianas vieram muito bem no início, mas depois os figurinos começaram a cair. Algumas alas, inclusive, não tiveram todas as partes completas. Isso foi um problema da Estácio, as fantasias. Eu tive a oportunidade de conversar com os carnavalescos. Eles já tinham externado a dificuldade de fazer o enredo, a dificuldade de botar o carnaval na Sapucaí pelas condições financeiras. Isso ficou comprovado aqui hoje. Os figurinos foram um pouco prejudicados, sim. O segundo carro alegórico, muito bonito, bem acabado, mas o terceiro também deixou um pouco a desejar, muito mais simples que os dois primeiros, né? Os dois primeiros mais imponentes. O terceiro já deixou um pouco a desejar, com um acabamento um pouco mais falho. E a parte estética da Estácio, principalmente do meio para o final, deixou um pouco a desejar. Mas o destaque positivo, com certeza, é para a comissão de frente e para o casal. Mas o samba também funcionou bem, é um samba conhecido, é cantado no Maracanã há mais de 2 décadas. Então o samba aqui funcionou, Serginho do Porto fez um grande trabalho. A escola não teve grandes problemas com a evolução. A harmonia também, a escola cantou bastante o samba. Essa questão mesmo que eu acho que vai ficar um pouco complicada para a Estácio, que é a questão das fantasias. Eu acho que a Estácio pode perder alguns décimos em fantasia, em alegorias e adereços também, por problemas principalmente no último carro. Mas a comissão foi muito bem, o casal foi muito bem, as primeiras alas ali também vieram com boas fantasias. Na sequência que caiu um pouco o nível estético, então eu não consigo colocar a Estácio como principal favorita ao título. Eu acho que ela pode sim brigar um pouco ali em cima, mas eu não consigo cravar um campeonato para Estácio, principalmente por conta desses problemas estéticos do meio para o final. E agora a gente vai falar com Frois, que falou sobre a Santa Cruz. Frois vai fazer a análise pra gente da Santa Cruz. É contigo, Frois. Bom, a Santa Cruz trouxe o enredo Axé Milton Gonçalves no Catupé da Santa Cruz, falando sobre o ator, produtor, diretor e cantor Milton Gonçalves, né? E a escola já trouxe na comissão de frente a dança do Catupé. Também fez uma coroação de reis na comissão de frente, né? Trazendo uma coreografia muito dinâmica, em que esses reis eram levantados em determinado momento, e também em um outro momento da comissão de frente a gente podia ver essa coroação. Um dos integrantes colocava uma coroa na cabeça do integrante que representava o rei, né? E os chapéus dos bailarinos apareceu escrito "Preto é rei", que é uma frase que está no samba da escola, né? Em seguida, o primeiro casal se apresentou bem também, fez uma apresentação segura, né? Realizou um bailado elegante, preciso, apresentou bem o pavilhão da escola, sem maiores problemas. Aí a escola começou a evoluir um pouco mais depressa, apresentou também um conjunto alegórico muito bonito, com alegorias de bom gosto, com um bom acabamento. Porém, quando a escola chegou no recuo de bateria, houve um descompasso, acabou gerando um pequeno buraco ali, que a escola foi corrigindo, aumentou o passo, né? Mas
o último carro da escola acabou ficando um pouco para trás, o que ocasionou um buraco no último setor de desfile, que demorou um pouco para ser corrigido, mas mais para frente no setor seguinte já foi corrigido, mas que deve comprometer alguns décimos aí em evolução e talvez a harmonia da escola. A escola trouxe um enredo de fácil leitura, né, com um personagem que é muito conhecido nacionalmente, então as alas a gente podia identificar bem trechos da passagem da vida do Milton Gonçalves, mas o canto da escola não foi uniforme. Algumas alas passaram cantando mais intensamente o samba, outras nem tanto. Isso também pode comprometer alguns décimos. Um destaque positivo que eu coloco é a bateria, né, do mestre Riquinho, que passou muito segura, fez diversas bossas ao longo da Sapucaí. E também eu coloco a comissão de frente e o casal como destaque, além do samba enredo, que é um grande samba, foi cantado principalmente nos refrões, né? E deve render uma colocação intermediária para a escola. Não sei se briga lá em cima para subir, talvez não, mas no geral foi um belo desfile da Santa Cruz. Agora a gente vai seguir com o Boi Vermelho, Unidos de Padre Miguel, com o nosso amigo Lucas, que fez a análise pra gente. Isso, o Unidos Padre Miguel, que já está há alguns anos tentando subir, né? Tem batido na trave no segundo lugar. Não sei sinceramente se será esse ano. A escola ela teve um impacto muito grande. Eu diria que acho que foi o maior impacto que a gente teve de uma abertura nessa série Ouro. Uma comissão de frente com um tripé enorme, com uma figura que era o dono da terra. A figura até chegava mais ou menos ali, até acima das cabines de rádio que ficam localizadas em frente ao setor 1. Logo depois a gente tinha o boi, né, a cabeça do boi, símbolo da escola, também bem grande, bufando fumaça, fazendo barulho, e por fim o carro abre alas com uma grande árvore, a grande árvore da vida, alta, fazendo movimentos de vento ali. Então isso impressionou muito o público, desde os primeiros minutos. O público olhou para aquela abertura da escola e houve um frisson. A comissão de frente tinha boas ideias, a gente tinha os guardiões do tempo com capas que simulavam folhas, e era assim, de um material muito mesmo parecido com as folhas. Tinham LEDs que apareciam na roupa desses guardiões, eles interagiam com esse tripé que eu falei, enorme. Só que teve alguns probleminhas ali, né? A capa que caiu tanto no primeiro setor quanto no terceiro, mas a grande calcanhar de Aquiles foi a evolução. Porque o carro abre alas, quando chegou ali na segunda cabine, teve alguns problemas de movimentação, a escola teve que empurrar na mão mesmo, isso acabou atrasando, e as alas que vinham na frente, a escola não segurou. No que a escola não segurou, abriu-se um buraco enorme, do setor 6 até o setor 8, uma grande pena, porque era um desfile maravilhoso em termos de estética, em termos mesmo de enredo, um enredo que parecia denso, parecia difícil, sobre o orixá Iroko, o orixá do tempo, estava sendo contado de uma forma até bastante entendível por quem estava na Sapucaí. O samba também, que foi colocado num andamento até um pouquinho mais acelerado, para que não ficasse tão arrastado. Estava um desfile muito bom, mas essa questão da evolução não vai tirar, acho que não vai tirar o PM das primeiras colocações, mas pode tirar da briga pelo título. E quando a gente fala de grupo de acesso, de série Ouro, a gente está falando de principalmente briga para subir, e só sobe uma. Então acho que isso pode comprometer a UPM, que fez um desfile muito bonito, mas com esses problemas de evolução. O casal também passou muito bem, outras, as fantasias muito luxuosas. Eu diria até o melhor conjunto estético que eu vi hoje aqui, ali com o Império, mas ainda com um acabamento talvez um pouquinho melhor. Mas essa questão da evolução pode ser realmente um calcanhar de Aquiles, pode tirar a UPM dessa briga pelo título. E na sequência, depois da UPM, a gente teve a Vigário Geral, que o nosso amigo Luan fez a análise. Conta pra gente o que só você viu lá, Luan. Então, acho que não foi só eu que vi, mas posso dizer que a Vigário Geral ela começou muito promissora. A abertura da escola foi muito bonita, a comissão de frente ela impactou, trouxe uma mensagem muito legal. Ela falava muito da história dos negros, né? Que
A história do negro não deve ser apagada. E principalmente o final da comissão recebeu muitos aplausos, porque o elemento que eles carregavam na mão se abria e alguns eram imagens de crianças que faleceram em comunidades do Rio de Janeiro e a frase "Vidas Negras Importam". Então isso ali nesse início já foi muito impactante, porque o enredo da escola quis falar sobre uma região que foi que é o caso do Valongo, né, porque é na África. Foi no passado, os negros eles chegavam até aqui e hoje é o pertencimento. Então o enredo ele foi muito bem contado e o entendimento foi totalmente fácil, né? As alegorias contaram muito bem, apesar da simplicidade, não eram alegorias completamente bem acabadas, mas você conseguia entender o que o carnavalista estava passando, assim como as fantasias, né? Algumas fantasias apresentaram problemas, principalmente de costeiros. Algumas caíram, eu lembro principalmente, se eu não me engano, da ala 12, o costeiro tinha uma componente segurando, porque ele não estava ficando, mas o grande problema da escola não foi a questão visual, foi a questão da evolução. O segundo carro da escola, ele quebrou na avenida e ele não conseguia se locomover de jeito nenhum. Foi feito um esforço muito grande, empurradores de outros carros saíram para poder ajudar, os diretores começaram a ajudar também, foi uma mobilização muito forte, porém o carro não conseguia andar, ele já apresentou problema no setor 3, ali na primeira cabine, mas o problema mais grave foi visto a partir da segunda cabine, no setor 6. Ali abriu um buraco que foi da cabine, da segunda cabine, praticamente até o setor 10. Foi um buraco muito grande. A escola ficou somente a musa ali tentando cobrir um espaço que era impossível de ser coberto. E a partir daí rolou um pouco de desespero. Eu vi alguns diretores de harmonia chorando. Então terminou bastante caótico o desfile, porque o terceiro carro ele acabou passando um pouco mais rápido. A escola teve problemas na dispersão também. Alguns carros, o segundo carro precisou ser quebrado para poder sair da dispersão. Então, apesar de um enredo muito bom, que resultou num samba maravilhoso, que no pré-carnaval ele já foi muito cantado, e hoje na avenida ele também foi, as alas evoluíram bem nessa questão harmônica, as arquibancadas também corresponderam bastante, porém foi um desfile caótico e que credencia a Vigário a disputar o rebaixamento mais uma vez. E agora seguimos com o Império da Tijuca. O Império da Tijuca, que eu tive a oportunidade de fazer a análise diretamente da avenida, e vou trazer um pouco aqui para vocês. Eu confesso que foi uma grata surpresa para mim, que eu não conhecia sobre o enredo da Império da Tijuca. O Império da Tijuca veio falando sobre a Grêmio Recreativo de Artes Negras Escola de Samba Quilombo. Escola essa que foi criada em 1975 por Candeia, baluarte conhecidíssimo da Portela. Candeia criou a escola em 1975 para disseminar a cultura negra e o combate ao racismo e o embranquecimento do carnaval, né? Essas eram as principais propostas dele, e foi muito bem contado na avenida, um grande enredo linear. Guilherme Estevão fez um grande trabalho. Desde o início você conseguia ver o que era a escola foi explicada, né? Acho que para muitos era desconhecida a escola, e todo mundo agora, depois do desfile da Império da Tijuca, a gente conheceu a história do Quilombo, né? Que foi a escola criada por Candeia. Logo no início ali a comissão de frente fez um grande trabalho, uma coreografia muito, muito impactante, muito forte, que no final girava-se, aparecia uma rainha negra no trono, depois no final girava-se, aparecia a imagem de Candeia, uma frase característica dele. Comissão de frente muito bem, casal muito bem também, se apresentou muito bem em todos os módulos. O primeiro carro também de grande impacto ali, trazendo as cores que eram o roxo, o amarelo e o branco da Quilombo. O Império da Tijuca fez várias referências à escola e à Candeia durante todo o desfile. A segunda e a terceira alegoria tiveram alguns pequenos probleminhas de acabamento, mas não perderam a grandeza e a beleza por conta disso. As fantasias também não despertavam tanto brilho aos olhos. Eu particularmente não achei
um conjunto de fantasias maravilhoso, mas passou a mensagem, passou o enredo, foram corretas. Eu acho que foi um trabalho muito bem feito de enredo pelo Guilherme. O samba também, eu particularmente gosto muito do samba, é um samba muito bom, mas algumas alas da escola, principalmente no meio da escola, passando ali em frente ao módulo 2, completamente mudas. Algumas alas ali, ala 15, ala 16, passaram ali sem cantar. Isso pode ser um problema para a escola ali, principalmente nos jogadores do segundo módulo, né? Mas toda a outra questão de enredo, comissão de frente, casal, eu acho que a escola vai gabaritar esses quesitos, foi muito bem nesses quesitos. Pode perder um pouco, talvez, em fantasias e alegorias por conta desses pequenos detalhes de acabamento, mas no geral o Império da Tijuca fez um grande trabalho, sim. Eu acho que é um postulante para brigar em cima, fez um desfile correto, não errou em evolução, não correu, não diminuiu o passo, não abriu buraco. A escola fez um desfile muito correto e eu acho sim que pode brigar em cima nesse campeonato, nessa apuração. Para fechar, o Império Serrano, o Lucas fez a análise pra gente. O que a Serrinha trouxe para o Carnaval de 2022, Lucas? Isso, do primeiro Império do Samba para a Serrinha, né? Olha, o presidente Sandro Avelar já disse algumas vezes que 2020, ele acredita, foi um dos piores desfiles do Império. Se isso for, não sei se isso é verdade, mas se isso for verdade, hoje, então a escola se redimiu, porque foi um desfile muito correto, tecnicamente, foi um desfile que passou o enredo, né, contando a história de Manuel Henrique Pereira, o Besouro Mangangá, uma história popular, uma história legal, uma história com cara de império mesmo. A escola passou perfeitamente, não errou em evolução, e isso é uma coisa que conta muito pro título, porque a gente teve algumas escolas que passaram bonitas, mas que erraram, pecaram em evolução. A escola toda cantou. A comissão de frente do Patrick Carvalho foi uma comissão assim muito dentro do enredo, ela resumiu bem o enredo, trazendo a história do Besouro, toda a questão da emboscada que ele teve, com o coronel, com os capoeiras lá que matavam ele, depois ele se transformava no Besouro, até retomando aquele truque um pouco do Tuiuti 2018, que a casa passava e aí havia a troca de elemento, né? Surgiu um besouro, né? Um drone caracterizado como besouro. O único ponto, talvez, ali de negativo é que no segundo módulo o besouro não voou. Voou tanto no primeiro como no terceiro. Mas acho que é uma coisa que passa ali. O importante foi a caracterização, a dança muito forte, os termos ali da capoeira, né? Porque afinal de contas, falar de um capoeirista, não trazer capoeiras para fazer movimentos de capoeira não seria um desfile completo, mas o Império foi completo nesse sentido. O samba que foi cantado não só pelo componente do Império, mas pelo público, isso que foi uma coisa rara, assim, nem todas as escolas tiveram esse privilégio de ver o público, que às vezes nem tanto é o público amante do carnaval que a gente conhece, às vezes a gente tem a questão dos camarotes, né, um público um pouquinho poder aquisitivo maior, mas cantaram o samba do Império. O momento que o Império começou o bate-marimba foi uma explosão ali, nas frisas, nas arquibancadas, e foi assim do início até o fim, com todas as alas cantando. A escola, talvez em comparação a algumas outras, um pouquinho menor, né? Trouxe só 3 alegorias, não trouxe um tripé, mas fez uma evolução ali tranquila, terminou sem risco nenhum de comprometer a questão de tempo. Então, terminou muito bem o seu desfile e se gabarita ali para estar na briga pelo título. Então essa foi a análise aí de 8 escolas que desfilaram nesse segundo dia de desfiles da Série Ouro. Se você ainda não viu o primeiro dia da Série Ouro, a análise já está lá no nosso YouTube também, é só entrar no nosso canal, que está lá, site Carnavalesco, você vai encontrar. Você vai ver essa segunda também e vai ficar na expectativa, porque mais tarde tem grupo especial. Mais tarde tem grupo especial, 6 escolas desfilam hoje. E você vai acompanhar a análise também, a gente vai ficar por dentro de tudo que está rolando aqui. Segue a gente no Twitter, que lá tem um tempo real muito bacana, você acompanha lance a lance ali do que está acontecendo aqui na avenida. E depois de todos os desfiles nós voltamos aqui para fazer a análise e você vai acompanhar. Então segue o canal, ativa as notificações que você vai receber a análise, tá? Esperamos vocês, abraços!